Boa tarde, meus senhores, outra vez. Se calhar eu vou dispensar a introduçãozinha para ver se recuperamos um bocadinho do tempo. Entretanto, se perdeu. Ontem estava a preparar isto para ir olhar para estes temas. Que selecionei os diapositivos todos e apaguei-os. E assim, vou falar de outra coisa. Afinar um bocado as ideias. Não faz sentido falar de aprendizagem ativa sem falar de outras coisas primeiro. E acho que um conceito que é francamente pouco discutido é o conceito de inteligência. Se calhar as pessoas que conhecem bem Sir Ken Robinson vão detectar aqui alguns traços do homem. É impossível, eu já não consigo separar a minha prática de alguns traços dele. E há uma questão que eu gosto muito de fazer, que é esta. Tenho que estar em inglês. Daqui a bocadinho já vamos ver porquê. Quanto é que somos inteligentes? Não é isto que a gente anda a medir na escola. Infelizmente. Quão? Tive um que chamava-se Snoopy, mas não... Quanto é que somos inteligentes? E eu convidava-vos a fazer um exercício que é de Ken Robinson, eu dou-lhe crédito, porque nunca é crédito demais para esse senhor. E ele gosta de fazer este exercício quando tem uma plateia à frente, e eu convidava-vos a fazer o mesmo exercício, que é, levantam só o braço, numa escala de 0 a 10, quem é que se classifica como um 10? A responder a esta questão. Eu só tinha que fazer a experiência. Está a correr exatamente como ele diz que corre sempre. Nunca ninguém levanta o braço no 10. Portanto, quanto foi que levantaste? estão a ver, não há como desafiar os alunos. Um gajo diz não és capaz, eles são logo. E com 9? Aqui já devia ser assim uma mão cheia. Malta, estão aqui alunos a 10. Está bem, com 8. Com 8, vá lá, não sejam acanhadas, não há 8. Não há 8. 8. Está a correr bem, estou a gostar desses comentários. Com 7? Vai lá! Já se começa a ver a distribuição de Gauss. Vamos lá, com 6? Com 6. Então, não pode haver um buraco na curva de Gauss, não é uma curva de Gauss. Vá lá, 5. Não podem estar no levante do braço em número nenhum. Em algum número. É o teste, tem que responder, vai deixar em branco. Com 6? Não sei quem é que está a fazer a ata, mas eu quero deixar em ata que estão a ser pouco colaborativos com a minha apresentação. Então, são 5? Tem que ser, diga lá. Ainda vai a tempo. É quanto? 10? 9, 8? Mais um 8. Já não vou chegar até ao 1 para vos comparar as vergonhas, mas nós vamos admitir que os 80% de pessoas que não levantaram o braço ainda iam responder quando eu chegasse para aí ao 3 ou ao 2, ou assim, qualquer coisa. Sério? Tu era o mais inteligente, estava a esperar disso. Temos um alemão. Costuma correr melhor ao Ken Robinson, não sei, ele com certeza é mais bonito que eu. Qual é o problema disto? E se calhar, se vocês tivessem participado mais nisto, tínhamos quase todos levantado a mão num ponto ou noutro. É que, normalmente as pessoas não têm problema a responder a esta questão. E eu queria questionar, precisamente, se esta questão é possível de responder. Se a inteligência é uma grandeza mensurável. Se conseguimos sequer definir a grandeza, a inteligência. E foram ditas algumas coisas interessantes no primeiro painel acerca disto. Principalmente uma
que é das características principais da inteligência, com certeza, que é ela ser diversa. Há muitas formas diferentes de inteligência. Como é que dizia o Einstein? Costumam atribuir ao Einstein isto, eu não sei se foi ele, se não. A história dos peixes. Não é dele, tive a investigar. Não é dele. Não é dele, mas eu também não consegui encontrar quem é. Não é, de facto, não é fácil de encontrar. Pronto, mas a gente dá crédito extra ao Alberto, porque ele também era um gajo. Sim, senhor. Que diz o quê? Com certeza conhecem. Diz que somos todos génios. Somos todos génios. Somos todos 10. Mas se vamos julgar os peixes pela capacidade que eles têm de trepar às árvores, alguns vão julgar que são estúpidos. Está cá a Maria João, está cá. São da biblioteca. Está bem, e tem outras características mais, não sei se vale a pena abordá-las todas, tenho que encurtar tempo. Bom, pronto, o Ken Robinson costuma falar delas, vocês vão ver se quiserem. Eu tenho que ver o que vem a seguir, que eu não me lembro. Pois. Está bem. Há tantas formas de inteligência que podem servir em tantas situações. E quantas nós tentamos medir na escola? Se a escola é um sítio onde nós damos mais importância à conformidade, ou se é um sítio onde aceitamos a diversidade dessas formas de inteligência. Não vou dizer nada de jeito, só vou fazer questões, não vou responder a nenhuma. Se não tem sido sempre o segredo da natureza para sobreviver ao longo do tempo, a diversidade. E a adaptabilidade. Se os seres vivos fossem todos iguais, provavelmente a vida já estava extinta. Se fôssemos todos como os dinossauros, no tempo dos dinossauros. Não foi, se calhar, dinossauro não foi uma palavra bem conotada. Já foi muita conversa séria no primeiro painel, eu não queria a minha tão séria. Deixa eu ver. Não viu. Não viu. Parece mesmo diapositivo, mas não é. O outro era o segundo diapositivo, este é o quarto. Cometeram-se atrocidades muito grandes em termos de aplicação de testes de QI. Precisamente porque o único tipo de inteligência que eles medem, que eu acho que é mais ou menos a inteligência que nós costumamos medir na escola, é a habilidade académica, principalmente habilidade científica e linguística. A lista das habilidades possíveis é tão grande que não cabia neste auditório. Escrita com Times New Roman 12. Mas a gente gosta dessa. E depois a gente mete lá os garotos na escala de 0 a 20. Sim senhor, tu és 18 inteligente. Esta frase assim nem parece bonita, mas é o que a gente está sempre a dizer. Tu és 7 inteligente. E eu gostava de voltar atrás. Também andaram ali no primeiro painel com isto. Vocês, no fundo, roubaram-nos o nosso tema. A pessoa pede-nos para falar do futuro e do futuro nada. O futuro ninguém sabe. Pior, a Anabela estimou 20 anos para nós não sabermos o que se vai passar. Eu estimo menos, muito menos. 10. 10 anos e somos todos como os dinossauros. A não ser que a gente possa fazer esta pergunta de outra maneira. Se há inteligências múltiplas, aqueles tipos todos de inteligência sinestésica. Celinha, desculpa, não dá.
gente que pensa com movimento, gente que pensa com som, gente que tem que se estar a mexer para pensar. Se calhar nós devíamos pegar em algumas palavrinhas. Este HP parece que tem 15 anos, mas vocês vão ver que não. O ecrã é tátil, quer ver? Se calhar era mais inteligente começar a fazer a pergunta com as palavras por esta ordem. Isto em português não dá para fazer. Mas o português não é melhor que o inglês, nem vice-versa. É na diversidade de haver muitas línguas que está esta riqueza toda, como nas formas de inteligência. Tenho que começar a concluir, que a malta está a ficar nervosa. Mantenham-se calmos, por favor. É preciso mudar. Eu, para mim, claro que é uma opinião pessoal, eu não consigo admitir sequer a outra hipótese já. É preciso mudar. É preciso voltar aos básicos. Mas é preciso definirmos bem primeiro do que é que estamos a falar quando falamos em voltar aos básicos. Porque facilmente a gente comete erros. Agora andei outra vez uma moda que é o STEM. Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. E vamos voltar aos básicos do sistema educativo e vamos empurrar para a Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. E não podíamos estar a ir por um caminho mais errado. Os básicos da educação não são esses. Os básicos da educação são os propósitos. Ajuda-me, Ken Robinson. São os propósitos para os quais existe um sistema educativo. Porquê é que há um sistema educativo em primeiro lugar? Porquê é que se criou um sistema educativo de massas? Porquê é que a gente decidiu educar toda a gente? Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi quando? Sim. Não é bem porquê, mas anda lá perto. Sim, porque nessa altura da Revolução Industrial a base do sistema educativo é essa, fazer pessoas economicamente viáveis. E nós gastamos este dinheiro todo em educação porque estamos à espera que haja um retorno social por estarmos a desenvolver pessoas economicamente viáveis. Agora, isso acontece, disse muito bem, acontece durante o industrialismo. Guess what? O modelo social já não é o industrialismo. É tão diferente que faz muita confusão o sistema educativo ficar assente no mesmo princípio. Não está igual, evoluímos muito, está bem. Está essencialmente igual. Está essencialmente igual porque a única coisa que estamos a fazer, claramente, é continuar a tentar meter conhecimento dentro das cabeças dos alunos e a avaliar conhecimento. Pausa. Diga-me se não é verdade. Olhamos para os nossos testes, estamos a avaliar alguma coisa naqueles testes que não seja conhecimento. Se acreditam mesmo que não, começa a perder a esperança. Mas há outros. Nós não estamos sequer a viver a segunda revolução industrial. A primeira foi essa, industrialismo, o vapor. Vamos na quarta. Já houve 4 revoluções industriais e o sistema educativo continua agarrado à primeira. Os outros histórias não me deixem mentir. Vamos na quarta. A segunda foi o quê? A eletricidade, por aí, em vez de vapor. A terceira foi o advento da internet. E eu vi a malta no primeiro painel a dizer que é nessa que a gente está. Não é nessa não. Não é nessa não. Não tem uma data oficial para começar as revoluções. Mas foi nesta década, 2012, para a frente. Há muita gente a considerar que estamos na quarta revolução industrial. Que é baseada na tecnologia, sim, mas isto já não é a revolução da internet. Não é a ligação dos computadores em rede, é a internet das coisas. É o Big Data. É o Big Data. Nós andamos todos os dias com uma série de dispositivos que colecionam dados. E há, como foi referido no primeiro painel, algoritmos eficientes de aprendizagem e extração de conhecimento a partir desses dados. E isso vai mudar tudo. Podem não acreditar, mas vai.
Portanto, nós temos que nos posicionar em relação a isso como humanos, sim. E, portanto, o sistema educativo tem que ter mais propósitos para além do propósito económico. Tem que ter um propósito, pois, são todos humanísticos. Até o económico. Pois é. Não, tem que ter um propósito também, não sei porque ordem é que vou dizer, cultural. Porque não? Sim. Nós sabermos claramente porque é que a nossa cultura é assim, porque é que as outras culturas são como são, e desenvolvermos neste clima de aceitação cultural. Sim. Onde é que isso está nos currículos? Por que não? Por que não? Sim, claro. Claro. E a gente só vê mais macacos. Já falaram do macaco há bocado? Não é o único. Não é o único. Eu nunca pensei na minha vida ver Guerra Fria outra vez. Está aí. Não é? Mas isto, eu sou professor, eu não tenho nada a ver com isso, porque isso os papais é que têm que ensinar em casa. Não é. Os pais estão tão perdidos como os filhos. A evolução está a ser tão rápida que está toda a gente perdida. E ou damos todas as mãos, ou a coisa não vai. Nem a escola ajustar para os pais, e os pais ajustar para a escola. Não vai a lado nenhum. Tem que ter um propósito social de desenvolver pessoas participativas. Há gente que morreu pelo direito de votar. E nós temos eleições onde vão às urnas 40% das pessoas. Onde é que isto está nos currículos? Isto é possível pôr nos currículos? Se eu faço perguntas, não respondo a nenhuma. A esta vou responder. Isto não é possível pôr nos currículos. Não se ensina a pessoas a participar democraticamente, explicando-lhes como é que se participa democraticamente. Ensina-se pessoas a participar democraticamente, fazendo-as crescer num ambiente onde isso acontece de forma sistemática. Há coisas que não dão para pôr nos currículos. Já agora façam um parênteses grande. O currículo, sim, este é rápido. O currículo é gordo, é obesidade mórbida. É obesidade mórbida. Não interessa em 2018 a quantidade de coisas que está dentro do currículo. Eu estava quase para cortar os pulsos há bocado no primeiro painel, pá, mas eu sabia que tinha de falar no segundo e não me calhava bem. Porque estavam a dizer, mas a ciência e a tecnologia vai evoluindo, então a gente vai pondo mais nos currículos. É irrelevante. É irrelevante a quantidade de conhecimento que pomos nos currículos. O currículo é uma ferramenta, não é um fim. É um meio. Eu tenho que ter um currículo para desenvolver as skills que eu quero desenvolver. Mas o objetivo disto tudo não é acumular conhecimento. Meus amigos, o conhecimento está disponível. Querem um bocado dele? Está aí, liga aos dados móveis. Está disponível. Ou esperem que eu entregue o meu na biblioteca, mas não está fácil isso. Não está fácil. E há um propósito final de desenvolvimento pessoal, sim. E isso disseram-me muito bem. Não há dois alunos iguais. Não há dois professores iguais. Então por que raio a sala de aula há de ser igual para todos os alunos? E estão todos a fazer a mesma coisa ao mesmo tempo. Não bate a bota com a perdigota. Porquê mudar? Isto é... Passa. Eu não dou mais razões porque mudar, eu sei. Não dou mais razões porque é que precisamos mudar. Acho que temos que começar a pensar é como. É? E eu que nunca fui defender coisas dessas, começo a defender e faço publicamente e sem problema. Meus amigos, isto não vai lá, são movimentos positivos. Graças a Deus que estão a ser feitos. Já vêm atrasados, mais, sim. Mas isto não vai lá com 25% de flexibilização curricular. Não vai. Porque nós temos que revolucionar a maneira como pensamos o sistema educativo. A maneira como pensamos o que é ensinar e aprender e o que é que a gente quer desenvolver. Isto são questões sérias. Nós temos que nos sentar como
como país e como espécie, a pensar estas questões. São questões muito sérias. E eu aqui a pedir, mas uma revolução não pode ser. Meus amigos, não me interessa se pode ser, se não pode. Ela já começou, está em todo lado a dar mostras. Uma revolução não acontece num dia. Uma revolução demora a instalar-se. E esta já se está a instalar. E de repente vai criar massa crítica e vão países inteiros de uma vez, como a Estónia. Vão à internet perguntar porque é que a Estónia, em 4 ou 5 anos, disparou nos rankings do PISA e ultrapassou todos os países da OCDE. Não há cá Finlândias e coisas dessas. Vejam o que fizeram na Estónia. A Estónia é um exemplo muito interessante de como fazer uma revolução bem feita. Queria dizer muitas coisas ainda, mas não pode ser, porque isto já está atrasado. Funções. Primeiro, como aluno, estás a fazer a tua parte. A gente não pode estar à espera que a tutela venha, de repente, mudar o sistema educativo. Não aceito isso. Nunca funcionou. Quanto mais a tutela tenta entrar em modo de controlo e comando, pior é. Não funciona. Não é assim que acontecem mudanças significativas. As mudanças significativas têm necessariamente que acontecer connosco, com a malta que está no terreno. Alunos e professores. Porque um aluno, quando está na tua aula, és tu o sistema educativo. Não é o secretário de Estado, não é o ministro. E se nós podemos argumentar que há muitos constrangimentos, e o currículo é um deles, e o tamanho das turmas é outro, muito bem, a gente pode argumentar o que quiser. Há de facto constrangimentos para a gente fazer aquilo que é necessário. Mas se isso é argumentável, temos que fazer também a questão ao contrário. Dentro desses constrangimentos, eu não poderia estar a fazer melhor e diferente, e eu acredito que podíamos. E se calhar parava aqui, porque a senhora foi embora. Tinha alguma coisa para dizer à senhora, mas ela foi-se embora, não quis ouvir. Tudo bem. Que era o papel da tutela. Então se calhar chamava as minhas painelistas, a professora Célia Carvalho. Vamos ver quanto tempo se aguenta. A que horas tens que ir embora, Célia? Já? Desmarca lá isso. Sim, senhora. Isso é que prefiro ficar de pé. E mais, a Vitorina Rocha e a Catarina Francisco. Eu tenho que dizer que o modelo que nós tínhamos planeado para isto não era aquele do primeiro painel. Era mais uma conversa informal, em vez de serem assim 4 discursos de enfiada. Vamos tentar fazer esse mais sobre este modelo. E se calhar começava a disparar aqui para a esquerda. Não, a professora Célia esteve nas primeiras jornadas de educação. Portanto, é bom sinal voltar a ser convidada, sinal que a gente gostou. Mas acho que nas primeiras estivemos um bocado focados no porque é que não dá para fazer. E eu esta vez fazia a questão de outra maneira. Que era, vamos imaginar que não há constrangimentos, como é que tu desenharias a disciplina de português? Pel! Ok, deixa-me dizer 2 coisas antes. Conseguem ouvir, não consegue? Não quero. Não, tem que ser. Não é preciso. Não faz mal. Também é preciso dar a minha opinião. Mas a Catarina recebia com os bracetes. Ok. Não, há 2 coisas que eu quero dizer. E é assim, eu continuo a achar a mesma coisa que achava o ano passado. Que é falar de currículos, falar de aprendizagem, falar do papel do professor com comunidade e diversidade. E para que falar do papel da escola? E o papel da escola é, para mim, um papel essencialmente ideológico. É aquilo que nós esperamos da escola. E aquilo que eu espero da escola é uma coisa tão simples quanto ensinar. E uma coisa tão simples quanto aprender. Se utilizo o quadro interativo, o quadro branco, que é uma belíssima nova tecnologia. Porquê? Porque deixou de se utilizar há anos.
eu estou de facto a contribuir para aquilo que é o meu objetivo. E o meu objetivo não passa por saber se é o Ano da Morte de Ricardo Reis, ou o Memorial do Convento, ou a Jangada de Pedra. Passa por o que é que eu faço com o Memorial do Convento, a Jangada de Pedra, ou o Ano da Morte de Ricardo Reis. Eu estimulo a criatividade dos meus alunos? Talvez não. Eu estimulo a inteligência dos meus alunos? Mensuráveis, sim. Porque todos nós dizemos que aquele aluno é mais inteligente do que aquele. A tabela não está lá. Não dizemos ele é um 8, ou um 7, ou um 6. Mas nós classificamos. E classificamos mesmo. Também é muito curioso, e eu estou na parte subversiva do ensino, que é aquela em que eu acho que uma certa tradição não faz mal a ninguém. Que apesar da escola ser formatadora, nós temos os nossos meninos lá fora a dar cartas, e por alguma razão é. Logo, não é preciso novas tecnologias, projetos e mais projetos para ter alunos competentes. Eles estão aí, está aqui o André, está aqui a Vitorina, está aqui a Catarina e estão todos os outros. Agora, uma coisa é verdade. Uma segunda jornada pedagógica. O que é que eu vejo? Vejo o modelo mais tradicional deste mundo. Pessoas aqui a falar, pessoas ali a ouvir, tirarem notas e pensam, claro que pensam, posicionam, claro que se posicionam. O ensino expositivo é necessariamente mau? Não. Agora, depende obviamente de quem ouve, também depende de quem fala. E depende do lugar que dá a fala do outro. Dir-me-ás, os programas são extensos demais. São, sim senhora. Ser A, B ou C, sim senhora. Mas a escola tem uma função social. Nem nunca deixou de a ter. Os currículos acontecem por alguma razão. Se nós olharmos para o português, nós verificamos que ele é claramente, entre aspas, patriota. Isto é, tenta incutir alguns valores ligados à nação. Não para, obviamente, sermos todos nacionalistas de braço estendido, obviamente, mas para termos uma cultura que nos reconheça como portugueses e como europeus. E logo, não é só com projetos, com novas tecnologias, com alunos na net, com quarta revolução, do que quer que seja. Porque o que eu acho é que a escola pode funcionar como um nicho utópico, e falo mesmo do utópico, tanto acompanhando os tempos modernos, que nunca conseguirá acompanhar, e nesse aspecto estamos derrotados à partida, ou então fazendo a única coisa, se calhar, que também pode fazer e fazer bem, que é lutar contra os tempos que aí vêm. Porque os tempos que aí vêm não nos trazem só coisas boas. Os tempos que aí vêm também deixaram para trás uma série de coisas fundamentais que a escola pode dar. Os alunos acham chatos, é verdade. Os alunos não gostam, é verdade. Mas estão profundamente traumatizados, não me parece. Os alunos não reconhecem aquilo que aprendem, reconhecem. E há uma coisa que é o grande ponto de divergência que eu tenho contigo, e é mesmo contigo, há alguns anos, é que tu consideras que há uma cisão entre conteúdo e competência. E eu acho que conteúdo é competência. Porque quando se sabe coisas, se é cada vez mais competente. E quanto mais eu souber, mais me desenvencio. E quanto mais eu souber, mais armas tenho na mão para me desenvencilhar em qualquer circunstância e situação. E isto acho que a escola dá. E acho que a escola continua a dar. Poderia fazer melhor? Poderia. O ano passado, é verdade, centrei-me sobre a dificuldade de ser professor. E continuo a achar que é muito difícil. Acho que a tutela também não nos ajuda. Acho que não há uma coisa que para mim me parece evidente, que é haver uma articulação entre programas. Não estou a discutir se o programa é bom ou mau, nem se ele é grande ou se ele é pequeno. Estou apenas a dizer que é possível articulá-lo. Como é que eu, numa área como a área de letras, estou a dar o modernismo e a história está no século XIX, e depois quando eu já estou no surrealismo, eles estão no modernismo. Isto é uma coisa que qualquer tutela é capaz de ver com alguma rapidez. Também não consigo perceber porque é que há uma cisão, mas a cisão é claramente societária. Porque é que há uma cisão tão grande entre ciências e letras? Porque não há ciência que não seja humanística, não há letras que não tenham um cariz minimamente científico. E por isso há uma série de coisas que nós deveríamos desmistificar. Muito mais importante do que saber se devo utilizar a internet, se devo utilizar. Houve uma coisa que é muito engraçada, que não é do teu tempo e que tu estás a experimentar agora. Quando eu dei a área de projeto, sim, porque ele é bem mais novo do que eu, quando dei a área de projeto,
Houve alunos para quem a área de projeto era uma coisa fenomenal. Nunca teriam desenvolvido aquele projeto se não tivessem a disciplina. Mas houve alunos que não souberam fazer da disciplina uma área de projeto. Dir-me-ás, a escola é responsável. Claro que é. Agora, o aluno não tem a sua quota parte de responsabilidade? Claro que tem, por isso uns aproveitaram e outros não. E por isso é necessário desmistificar uma série de culpabilizações que nós carregamos. Nós carregamos a culpabilização de não termos bons resultados. Nós carregamos a culpabilização de não conseguirmos motivar os alunos. Nós carregamos a culpabilização de, professora, como é que eu melhoro? E eu digo, não sei muito bem como, mas espero que um dia consigas e não sei muito bem como é que vai conseguir. E logo nós não precisamos de mais culpas em cima de nós. Nós precisamos sim que alguém perceba, e sobretudo nós, antes de mais nada, fazemos o melhor que podemos e o melhor que sabemos. E que, regra geral, até fazemos muito bem. Ou não? Deixem-me só acrescentar outra coisa. Isto não vai influenciar a minha nota, vai? Vai, claro que sim. Já sabes. Outra coisa, é curioso, mas não deixa de ser interessante, que esta segunda jornada pedagógica, em que eu esperava, por isso é que eu perguntei, quando cheguei, onde estavam os meninos, que eu veja o meu amigo Nuno aqui, com uma apresentação, quando neste projeto eu esperaria, e peço imensa desculpa aos meninos, eu esperaria ver muito mais dos alunos. Nuno, percebes? Para quem tenta deslocar o cerne, continua a achar que o modelo utilizado é muito tradicional e continua a achar que os papéis atribuídos a cada um de nós é também tradicional. Endireitar as costas já voltaste. Não, a última parte não sei se percebi muito bem, mas eu acho que no essencial nós basicamente concordamos. Eu não coloco, eu não vejo competência por oposição ao conhecimento. Mas tu dizes que os testes medem conhecimento. Não, claro. Medem conhecimento e medem competências. Agora, o que a gente se pode... Agora, muito mais importante do que saber, para mim, muito mais importante do que saber o que é que um teste mede, é porque é que o teste é a única bitola que nós utilizamos. E porque é que o teste é uma bitola tão importante quanto isto e o que é que ela mede. Então, formas de avaliar alunos, forma de, entre aspas, classificar alunos, formas de apreciar alunos, não tem que passar por instrumentos escritos, não tem que passar por nenhum tipo de instrumento tão formalizado. Agora, de algum modo, tu vais ter que seriar, de algum modo, tu vais ter que escalonar. Podes até questionar isso se quiseres. Posso até questionar isso se quisesse. Mas quando tu dizes... Se temos, de facto, necessidade de estar sempre a medir. Tens avaliar, sim. Eu estou a questionar a necessidade de classificar. Não, classificar avaliar não. é evidente que sim. Agora, classificar, não sei se há assim uma necessidade tão grande de classificar. Sabe o que é que eu gostaria? Eu gostaria de poder fazer um trabalho e de poder avaliar aquele trabalho com cada um dos alunos individualmente e dizer agora o menino vai reescrever esta parte porque ela não está bem. Fazer isso até que o trabalho fosse perfeito. Isso é o que eu gostaria. É um telefone, é o coitado do... Não faz mal, Carlos. Não, mas sim, mas só para darmos a palavra também à Chico e à Vitorina. Eu não vejo competência por oposição ao conhecimento, pelo contrário. Eu acho que isto é uma casa que se constrói e o conhecimento é a fundação. Completamente. Agora, que acho claramente que nós não estamos a desenvolver as competências que vão ser necessárias para os próximos 50 anos dos alunos, Mas alguém acho. é capaz de desenvolver agora? Agora como? Alguém é capaz de preparar as coisas 10 anos. Ai, 10 Olha, agora eu acho que se nos concentrarmos em competências que são de facto transversais, em competências como que são a base e sempre foram a base, e é isso que nos distingue mais das outras espécies, em competências como o espírito crítico, a imaginação está fora, não pode estar fora, porque a imaginação é a base da criatividade. E nós como espécie chegamos onde chegamos. Os saltos evolutivos são sempre saltos criativos.
E a criatividade está fora e não pode estar fora. Não pode estar pior do que estar fora. Nós, o sistema educativo esmaga. Ponto. Com este modelo. Esmaga. E como é que vai ser o mundo nos próximos 50 anos? Está bem, ninguém sabe, a gente não sabe o futuro. Mas sabemos uma coisa ao certo. Sabemos que a mudança vai ser muita e vai ser acelerada. E portanto eu acho que é nisso que nós devíamos começar a recentrar. Em preparar as pessoas precisamente para esse facto de que as coisas vão estar sempre a mudar, vão estar a mudar a um ritmo em que o conhecimento se torna progressivamente menos relevante, aquele que tu tens. Porque o conhecimento podes adquirir a qualquer momento. Percebes? E devíamos construir uma fundação que não é de ordem cognitiva, mas sim de ordem metacognitiva. Os alunos não têm só que aprender, têm que pensar como é que aprendem, têm que olhar para o próprio processo interno deles próprios a aprenderem. Eu não quero tirar. Ok, eu sei. Não estou a ouvir céu. Não, o que eu estava a dizer ao Nico é que nós desenvolvemos, para mim, é assim, contrariamente ao primeiro painel, eu não consultei nenhuma legislação, não li nada. Vem com a única coisa que eu tenho, que é uma experiência de alguns anos. E o gostar de refletir acerca de algumas coisas. E, de facto, aquilo que eu procuro é aquilo que todo aluno procura ser feliz. Procuro estar numa profissão que me traga felicidade. E a felicidade passa quando eu vejo o rosto dos meus alunos e tenho a sensação que valeu a pena lá ir. E continuo a acreditar que, a regra geral, até vale a pena eu lá ir. E se calhar engano. O que eu acho é que nós desenvolvemos a inteligência, o sentido crítico, a criatividade, a imaginação, o pensamento lateral, o que tu quiseres, a partir de qualquer conhecimento, a partir de qualquer conteúdo. Nós desenvolvemos. Porque se não for este conteúdo, é outro qualquer, é irrelevante. E por isso não acho que a escola possa alguma vez, sobretudo com o ritmo acelerado que as coisas têm processado, não acho que a escola possa alguma vez acompanhar esse ritmo, nem sei se ela tem que acompanhar, nem sei se seria bom que ela o acompanhasse. Tem que haver para mim uma estrutura que é sólida, chamam-se valores, sejam eles de que natureza for, pode ser a paz, como diz a Anabela, pode ser a fraternidade, o amor, a solidariedade, pode ser a dimensão humana, pode ser o que tu quiseres. Agora, a verdade é esta. A verdade é que fazer da escola, para mim, uma espécie de espelho refletor de uma realidade com a qual eu, por acaso, não simpatizo muito, para mim não faz sentido. A escola tem que ser o espelho de uma realidade que, de algum modo, possa ser melhor. Seja lá o que isto significa. Eu acho que isto já está a ficar uma discussão muito Grande estes dois senhores. Exatamente. Vamos amenizar um bocadinho a coisa. Eu não vi toda a gente com papelinhos, eu não preparei nada, porque eu vinha para aqui ser aluna, pronto, vinha dar a minha opinião. Eu acho que a questão que eu posso dar aqui e ser útil, porque conhecimento estes dois senhores têm muito mais do que eu, o que eu posso ser útil aqui é dar a minha experiência como aluna. E nesse caso, falar de aprendizagens e de currículos e nesse tipo de coisas que nós estamos a falar, acho que eu até posso dizer que sou experiente na coisa, porque 2/3 da minha vida foram passados nisto, portanto que não. A questão aqui eu acho que não é o facto de o que é que nós termos 18, dividir por 3, 12 anos são 6, 2/3. Estou mal a matemática, mas não tanto. Onde é que eu ia? Ok. Experiência. Este senhor está sempre a bloquear meus pensamentos. Só para ter noção. Eu não preciso. A escola sabe ler pouco. Sim ou não? Já soube a menos. Já soube a menos? E a questão é mesmo essa. O que eu podia dar como experiência é este ano. Porque em 12 anos que eu tive de escola,
só agora é que eu estou a começar a ver mais da escola do que aquilo. Eu posso dizer, sempre fui a tal aluna que eles estavam a falar há bocado no primeiro painel, que tinha as boas notas, que seguia os testes, seguia o currículo, pronto, e pronto, safava-me na escola. A questão é, sabia-me a pouco. E a questão é mesmo essa, nestas aulas deste ano, passando pelos projetos, eu este ano foi a primeira vez que eu tive um 15 e fiquei feliz. Isso, um 15, o que é um 15? Mas nas aulas desta senhora, eu tive um 15 e eu senti-me tão feliz. Mas a questão não é, aqui não foi a nota, foi a forma como eu estava a aprender. E eu acho que nesse aspecto, estes senhores estavam aqui muito em discussão, mas eu acho que eles não são assim tão diferentes como isso. A questão é a maneira como são dadas as aulas. Eu acho que o importante aqui que nós devíamos discutir não é o conteúdo, porque isso era para o primeiro painel, o currículo estava delimitado no primeiro painel. A questão aqui está na aprendizagem ativa, está no papel do professor e do aluno. E a questão é, eu este ano senti que a escola me estava a dar aquilo que eu precisava. Porquê? Porque não foi só os testes, a matéria também foi e pronto. Tem que sempre ser, não é? Tem que ser sempre, porque nós, mudando um bocadinho o pensamento, não pensaríamos assim. Mas foi mais do que isso, foi projetos, foi o aprender. Eu este ano tive português a pensar não naquilo que está escrito, mas a pensar naquilo que eu podia tirar de outro texto. É como a senhora diz, analisando um poema, eu posso analisar vários. E eu acho que a questão que nós devíamos estar a discutir aqui não é o que é que a escola está a dar, mas é a maneira como é dado. Porque o facto, eu já não estava a querer vir aqui para a frente, porque eu estava a gostar de ouvir o painel por fora. E realmente nós tivemos umas primeiras aulas, eu posso dar como experiência de aluna, as primeiras aulas ali do professor Nuno foram vídeos do Sir Ken Robinson também e do Miguel Gonçalves. Mas isso é outra coisa, é outro assunto. A questão é a forma como a educação é vista por esse senhor e por muitos outros, é o facto de nós não pensarmos que nós temos a escola vista como o que é hoje e nós nunca nos pomos a pensar no que é que poderia ser. Eu lembro-me de uma professora de filosofia que eu tinha no 10º ano e que esse sempre foi um bocadinho revolucionário. E eu decidi que queria criar uma nova teoria da filosofia, no que tocava ao livre-arbítrio. Aquilo era uma disciplina como outra qualquer em filosofia, uma matéria como outra qualquer. Crítica. Eu sei, mas eu acho que às vezes, eu percebi, mas o que eu acho é que às vezes se mistura um bocadinho e eu acho que isso tem de haver uma parte prática, mas eu costumo dizer, eu sou físico-química, como muita gente sabe, eu costumo dizer, fazer experiências sem um conhecimento teórico muito sólido é como uma aula culinária. Olha, mete 3 ovos, bate, não sei o quê. Ou tem uma aula, ou tem um conhecimento sólido, muito alicerçado, ou não vão perceber nada do que vão fazer. E, portanto, eu acho que só há um espírito crítico depois de haver um conhecimento muito alicerçado e muito consolidado. Mas se calhar com alguma E a questão é mesmo essa, é no papel que eu tenho como aluna na aula, é o facto de me ouvirem no sentido do que é que eu tenho a dizer, mesmo que esteja mal. Mal é um conceito relativo. Mas nem sempre tem que ser classificado como mal. Eu só precisava que me dessem uma oportunidade de me ouvir como aluna e de nós explorarmos as coisas como são. Ok, desculpa, não vale a te pena interromper, mas chegaste mesmo ao ponto onde eu queria Tens os chegar. papelinhos, Eu só tenho um papelinho aqui porque eu tenho uma citação. Tom Wojcik, que é um designer, foi à conferência TED e disse o seguinte, aliás, mostrou que as crianças são mais bem-sucedidas no desafio que os adultos. E o porquê é simples, é que o desencorajamento que os alunos sofrem ao longo da sua trajetória escolar os levam a internalizar que não são capazes e que o erro é errado. É um pleonasmo, sim, mas que não se deve errar. E é exatamente o contrário. Ou seja, os adultos tendem... desculpa, eu tenho que me levantar, não consigo falar assim. Os adultos tendem a ir logo ao certo. É aquilo. As crianças não. As crianças veem o desafio como um processo de construção. Quase como uma brincadeira. E é isso...
é um bocado infantil, sim, mas se calhar é assim que temos que começar a encarar a vida e as coisas. Por exemplo, eu nunca, em português, eu sempre odiei português, desculpa lá por ser mas eu nunca gostei de português, não achava piada. Sim, mas eu ia aos concursos nacionais de leitura consigo. Olha, eu na Dom Pedro era a Vitorina vai a todas. Vitorina vai aos concursos nacionais de leitura, Olimpíadas da Química, Vitorina estava nos quadros de mérito, cheguei ao 10º ano. Pimba! Já não só ouvia falar em Vitorina. Se calhar só pelo nome e porque era estranho. E há um porquê disto. Está bem, no ensino básico é natural porque ainda não temos maturidade de nos responsabilizar enquanto pessoas. Porque somos muito novos para isso ainda. Chegamos ao 10º ano, pum, grande choque. De repente somos quase adultos. E agora temos que acordar para certas coisas da vida. Temos que perceber que, sim, temos que respeitar o professor, mas começamos a ser responsáveis pelas nossas notas e pelo trabalho que temos em casa. Eu lembro-me que eu não estudava muito no ensino básico. Não sigo um exemplo, mas não o fazia, porque achava que não era necessário, tinha tempo aos projetos e tudo mais. Agora não respiro. Simplesmente. E como a professora Célia me ensinou este ano, há de facto, por trás de cada palavra e de cada poema, há algo maravilhoso. Que há toda uma construção por trás, que temos que valorizar. Temos que começar a olhar para as coisas como as crianças olham. Temos que começar a desmontar as coisas como as crianças o fazem e não ter medo de errar. Erramos, pronto. Erramos uma vez, nunca mais vamos voltar a errar. Olha, eu lembro-me, cada vez que eu erro uma equação matemática, podem-me pôr à frente o resto da minha vida vou acertar. Errei naquele teste, pimba. Nunca mais me esqueço. E é por aí. Havia um senhor, que era o Harkness, que inventou o conceito da tábua redonda nas aulas, em que ele sentava os alunos numa mesa redonda. E ele sentava-se com ele à mesa, onde as aulas eram feitas ao contrário. Ele dava os objetivos naquele dia, como trabalho de casa, e os alunos tinham que o trabalhar. E traziam para a aula a matéria já estudada, os objetivos a desenvolver já desenvolvidos. E finalmente o que era uma longa conversa das descobertas que fizeram e das coisas que desenvolveram. Perguntaram ao Google. Podem ter perguntado ao Google, não interessa. Eles foram, descobriram e desenvolveram paixão, que é isso que falta no ensino. Falta paixão e põe tanto o aluno numa posição ingrata como o professor que, numa posição horrível, em que é o único que está sentado à frente de mais 30 alunos, em que se calhar 29 deles estão desinteressados. E é um desencorajamento muito grande para o professor e é muito ingrato para o professor. Assim como é para os outros 29, que por acaso até não estão a gostar da matéria, porque é puramente expositivo, e que estão-se a aborrecer de morte porque não é aquilo que querem. E que se calhar até estão a prejudicar os outros alunos que estão interessados. Há toda uma mecânica por trás daquilo, e são os métodos que são demasiado tradicionalistas, mas depois há outros que são demasiado modernos, e vamos sempre entrar em choque. Mas se calhar temos que pensar numa coisa: nós estamos a entrar num ensino puramente teórico, e o resultado é uma geração altamente sofisticada e altamente qualificada que quer coisas no imediato. Mas não tem como pôr as coisas no imediato. Eu não sei, sei porque eu faço por isso e perco muitas horas em casa a tentar pôr em prática coisas que nunca na vida pessoas da minha idade o fariam, porque também sou tontinha, mas pronto. Mas muitos colegas meus vão para a faculdade agora e depois vão para o mercado de trabalho e tenho a certeza que não vão saber resolver os problemas do dia-a-dia. Não estou a dizer que eu vou conseguir, mas eu dou importância à prática, dou importância a pôr em prática o que é uma teoria, como montar uma teoria, como fazer um relatório. Por exemplo, em Biologia, eu sou de Biologia, fazemos muitos relatórios. É chato, mas se eu for para um laboratório vou ter que fazer relatórios. Eu vou ter que fazer um relatório de trabalho, um inventário, tenho que aprender a fazer isso. E nós, especialmente vós, professores, com o programa tão extenso e tão gordo, como o professor disse, com uma obesidade quase mórbida, não têm tempo para isso. Não têm tempo para respirar, não têm tempo de nos valorizar e nós não temos tempo, ou maturidade, mas eu gosto mais de considerar tempo, de vos valorizar a vós.
ao vosso trabalho, ao quão esgotados chegam ao final do dia, e vocês também, e certamente veem isso por terem filhos, ou mesmo pelos longos anos de carreira que têm, do quão esgotados nós ficamos ao final de uma aula, porque é só debitar matéria, debita. E depois, se calhar, quando dizem, olha, temos um trabalho de grupo, muitos vão reclamar porque não gostam de trabalhar em grupo, eu sou a primeira. Mas depois, se calhar, no final da apresentação, como fui eu que pesquisei, fui eu que fiz e fui eu que disse e depois tive que me preparar para apresentar, se calhar sei mais daquele tema do que ninguém. E se calhar consigo-me sentar à mesa com um profissional e com a minha idade, 17 anos, começar a discutir com ele e dizer não concordo porque eu vi isto e aquilo. Ou então dizer concordo perfeitamente porque eu trabalhei e sei o que é e não sei o quê. É isto que falta. Eu acho que falta o ensino, a parte prática. Acho que falta uma reforma, sobretudo no posicionamento das salas, para perceberem que, sim, o professor é aquela entidade que eu tenho que respeitar porque é a fonte máxima de conhecimento que eu tenho. Porque o Google é muito importante, sim, mas se eu não perceber o que é que lá está, não me serve de nada. E também é esse um dos grandes problemas da nossa geração. E também porque a razão pela qual perdemos os nossos valores. Não temos filtros de informação. Todas as horas, a todos os segundos, somos bombardeados com informação. Mais e mais. E onde é que estão os filtros para isso? Não estão. E se calhar até que temos cada vez menos maturidade porque, exatamente, não temos filtros de informação. Não temos experiência de vida. Não temos vida. Muitos psicólogos dizem que, peço desculpa, já estou a entrar no teu tema, que não temos vida social. E é verdade. As horas, peço desculpa. Pronto, não temos vida social. E é uma verdade, faz mal. Faz bem ter por exemplo, em Essa de Queiroz, nos Maias, falam da educação inglesa contra a educação portuguesa. É verdade. Só para mostrar que sabe. Mas é verdade. Não desisti. Eu li os Maias. Não vi o filme. Mas é verdade, e também se calhar é isso que a disciplina de português traz, esta visão, e não percebemos. E se calhar a matemática traz-nos a lógica, para conseguirmos aplicar coisas práticas ao fazer as contas de casa. E se calhar é isso que a história nos traz também. Não, temos que englobar todas as disciplinas como se fossem só uma, porque saber é saber, não é ser muito bom a matemática e depois ser horrível em artes. Por exemplo, nós agora, em português, fomos ao Museu Brado ver uma exposição e foram os 12º anos todos. Eu sou de ciências, eu chegava lá e ficava deslumbrada, porque pronto, gosto mesmo daquilo, mas depois tinha colegas meus de ciências que diziam, mas que é isto? Isto não é nada, isto é um bocado de pedra aqui. E não, esqueceram-se de pôr no lugar do artista, naquilo que ele queria transmitir. Assim como muitos artistas olham para uma equação ou para a nova teoria, Hawkins já morreu, por isso não pode ser ele, para a nova teoria de alguém muito importante e diz, isto são só equações. Mas se calhar são estas equações que depois vão ter uma spin-off que vai dar o micro-ondas mais avançado em casa. E vai precisar dele. Todos nós somos humanos, todos nós temos que nos relacionar. E a escola, a meu ver, a grande reforma que necessita, para já, posicionamento dentro das salas de aula. Perceber que, de facto, há uma hierarquia, mas é possível uma relação mais flexível entre o professor e o aluno, que vai desenvolver uma autonomia no aluno, certo? O professor, em troca, tem mais retorno do aluno e o que vai interessar seriamente vai ser a entrega à disciplina, vai ser a paixão por ela e vão ver, asseguro já aqui e agora, que os resultados vão ser muito melhores. Com paixão fazemos tudo aquilo que conseguimos. Logo por aí, começa logo no posicionamento. Eu sou a primeira a sentar-me nas laterais ao pé da parede para ficar encostada à parede. Odeio aquelas salas. Apesar de ser das melhores escolas em que eu já estive, agora na Dona Inês, as instalações são fantásticas, não gosto do posicionamento, dá-me sono, dá-me tédio. Está a falar de quê, Vitorina? Do próprio espaço físico? Do próprio estado físico. A professora, e como todos os professores, de certo chegam, põem os livros e depois têm que se ficar de pé, olha, 1h30 de pé, fantástico. A falar, se calhar cedo um bocadinho ao computador, depois vou para aqui para o quadro. Eu acho uma monotonia. Depois nós até, por exemplo, chegam as pessoas das associações de estudantes e assim para falar, nós até fazemos assim. Para quebrar a monotonia. Enquanto que, se tivermos
acho que Harkness foi um senhor muito inteligente. Acho que se estivermos todos, não digo para estarmos todos em roda, mas numa posição mais envolvente, não digo igualitária porque não somos iguais. Eu tenho 17 anos, vocês têm alguns mais. Têm muito mais experiência de vida que eu. Não é justo estar a colocar-vos numa posição de igualdade, porque para mim um professor há de estar sempre num pedestal porque sabe sempre muito mais que eu. Mas uma posição onde seja possível o debate, onde seja possível nos ouvir uns aos outros, não forçosamente só funcionar de um lado. Entendem? E eu acho que é por aí. E acho que a metodologia, o que falta é o incutir a dedicação, a entrega e a paixão ao aluno para que ele perceba que ele está a trabalhar sim e que aquilo de facto vai se repercutir em alguma coisa e que os conteúdos eram muito mais fáceis de selecionados se ele trabalhasse com dedicação e com paixão, como se fosse... É assim, a minha mãe sempre me incutiu o seguinte: tu não gostas, faz por gostar, porque vais ter que fazer. E é horrível fazer alguma coisa que não gostamos. É um suplício. Por isso mais vale fazer com algum gosto e com alguma paixão e as coisas vão sair bem, garanto-vos que sim. Obrigada. Eu gostei do ponto que a Vitorina falou. Eu gostava só de pegar no ponto que a Vitorina falou da prática e da experiência, porque eu acho que isso também é um ponto importante no facto é uma questão interligada com o facto da paixão, porque assim, uma coisa que eu acho que falta na escola é mais espaço para experiências, porque eu vou dar, lá está, eu não preparei nada, por isso eu vou dar a minha experiência. Este ano eu experimentei uma coisa que é animação 2D, animação digital. E eu andava muito na dúvida sobre o que é que eu vou seguir, o que é que eu vou seguir agora no concurso superior. Eu experimentei aquilo e eu estou tão pouco habituada a ter uma experiência tão diferente dessas que eu fiquei logo, olha, é isto que eu vou seguir na minha vida. Agora já acalmei, já percebi, não, eu gostei disto, mas não é isto que eu vou seguir. Mas eu na altura fiquei tão entusiasmada de poder experimentar uma coisa tão diferente daquilo que eu estou habituada, fiquei tão por dentro daquele projeto, e espero que a minha setora de matemática não esteja aqui, que até esqueci as outras disciplinas todas. Eu estava tão embrenhada naquele projeto que eu só queria saber daquilo. E eu pensei, eu vou seguir isto na minha vida. E depois percebi, não, se eu tivesse mais oportunidade para experimentar mais experiências como esta, eu tinha percebido, podia perceber mesmo o que é que eu vou seguir. Eu neste momento só fiquei tão entusiasmada porque eu não estou habituada a uma experiência destas. Uma experiência destas, tipo... Eu não posso dizer tipo... que me abre os horizontes a este ponto. E eu acho que é mesmo a questão da experiência. A questão da experiência é mesmo essa. É o facto de nós podermos experimentar coisas novas. Nós estamos desde o 5º ano a mexer com matemática, com português, com física química, com biologia, que na altura era ciências. Exatamente. É a mesma coisa. Ao longo do tempo, eu dei o sistema urinário reprodutor 3 vezes. E eu não ia saber. E eu agora, se me perguntarem qual é que é a ligação qualquer do sistema urinário, por muito que eu goste de biologia, eu não sei o nome. Eu tinha que ir ver ao livro. E a questão é essa. Porquê? Eu dei isso 3 vezes. Eu devia saber. Alguma coisa, na maneira como me mostraram essa disciplina, está mal. Se calhar o problema está em mim, que não sei decorar. Mas a questão é, eu preciso de uma maneira de conseguir que isso fique na minha cabeça. Só dei isso 3 vezes. Pai, no 5º, no 6º, no 9º, não. No 5º, no 9º e no 11º, não sei, já não sei. Mas dei isso cerca de 3 vezes e nós damos os sistemas todos do corpo humano em ciências e biologia. E se me perguntarem o nome, eu agora não vou saber. Eu sei os processos, mais ou menos como é que eles funcionam. Sei aquele nome ao outro, mas eu não vou saber o nome do glomérulo figo, não interessa. Mas eu era na altura, tinha a nota no teste e depois esquecia. Mas lá está, e a questão é essa. Nota. Mas será que com a nota temos mesmo o conhecimento? Exatamente. Põe-nos mesmo a questão, será que com a nota temos mesmo o conhecimento? Será que um aluno de 20 sabe mesmo tanto ou mais que um aluno de 10, ou de 12, ou de 15 até? Eu tinha 5 a tudo. Isso não quer dizer que eu ainda saiba o glomérulo. Uma questão. Sabes? E eu acho que há algumas coisas em que podemos confiar. Mas
E isto leva-nos um bocado à diferença entre aprendizagem ativa e passiva. O aluno sabe, na altura em que vai fazer aquele teste, se essa aprendizagem é retida depois, de forma prolongada no tempo, é outra questão. Muitas coisas não são. O essencial fica, mas muitas coisas não são. Muitas coisas não são retidas. O teste é uma fotografia instantânea daquele pressing que tu fizeste de estudo para aquele teste. Não. Tu, na altura que fazes o teste, sabes de facto, mas muitas coisas não vão ficar. E isto, explica-se facilmente. A neurobiologia também tem avançado muito, graças a Deus, e agora sabemos algumas coisas sobre isso. Eu adoro biologia, não me interpreto. Ou está... Os episódios, as coisas para ficarem gravadas de forma definitiva têm que estar em contextos emocionalmente relevantes. Sim. Está cientificamente comprovado. Mas há outra coisa que disseste que eu queria responder, depois já cedo a palavra, e que tem a ver com aquela história de poder experimentar. E isto, para mim, era a concepção que eu faria do ensino secundário. Acho que devemos ter um ensino básico bem estruturado, bem assente em cima de um currículo que deve ser definido em função daquilo que é fundamental, o que é que eu quero que seja fundamental em qualquer cidadão. E o ensino secundário, e já há países a fazer isto neste sentido, e as coisas estão a correr bem, o ensino secundário devia ser principalmente um laboratório. Um laboratório onde tu podias experimentar como é que é ser biólogo, como é que é ser engenheiro, como é que é ser isto e como é que é ser aquilo. Experimentar, porque foi tão importante tu descobrires que não é a animação 2D que queres no teu futuro, como seria importante descobrires que era igualmente importante. O importante era poderem experimentar, e tu, e se calhar muitos alunos do 12º ano estão na mesma situação que tu, estão basicamente à nora, em cima do momento em que vão ter que fazer uma escolha que vai decidir a maior parte da vida deles, estão basicamente à nora por não terem tido a oportunidade de experimentar. Porque o contacto que uma pessoa tem através de dizerem como é que as coisas são é uma coisa, mas a fazê-las é outra. E eu, por acaso, a escolha que eu fiz nessa altura correu bem e por acaso gostei. Mas eu olho para trás e digo assim, foi uma escolha basicamente às cegas. Eu não fazia a mínima ideia do que era, de facto, uma licenciatura em Engenharia Informática. Não sabia. Por acaso correu bem. E vocês acabam por escolher um bocado às cegas. E também devia ser, já para não falar das vantagens de que, fazendo as coisas, as taxas de retenção são muito mais altas. Porque já que este painel é sobre a aprendizagem ativa, muito bem, mesmo que nós quiséssemos limitar a ministrar este currículo, as estratégias de aprendizagem ativa que são usadas muito pouco têm taxas de retenção muito mais elevadas que as passivas. Portanto, mesmo para fazer isto, para ministrar este currículo, a gente podia fazer melhor. E eu disto não nos larga. A gente concorda muito mais com aquilo que tu pensas, Célia, mas disto não nos larga. Mesmo para ministrar currículo, para pôr este conhecimento de forma efetiva e duradoura na cabeça dos garotos, nós podíamos fazer melhor com aprendizagens ativas. Em envolver, em fazer. Agora, mas eu acho que a Sra. Célia tem uma aprendizagem ativa muito mais do que ela pensa. Sim. Porque eu tive muitos anos de português em que era decorar as orações e este ano a setora mostra-me que esta oração é assim porque eu tenho que pensar assim para chegar a ela. A graxa é uma aprendizagem super ativa. Nós temos... Super também não, é ativa. Ativa para ti, para mim é super. É ativa, tens o ativa, o super. Não, para mim é o ativo e o super ativa. Ela chega a todas as aulas ou com uma ficha gigante que tivemos que fazer em casa, porque é o dever do aluno, ou então com várias fichas que vamos fazer. Eu digo-vos, e peço desculpa aos professores de português que aqui estão, mas eu nunca aprendi português desta forma e tanto português como aprendi este ano. E já lhe disse várias vezes. Eu acho que este ano eu já tinha esquecido o que eram os maias, agora já tenho que saber os maias de cor, o ano da morte de Ricardo Reis de cor, tudo de cor. Mas já sei. E sei que é uma coisa que não vou esquecer, porque é uma aprendizagem ativa. E é uma metodologia. Eu não sei como é que são as tuas aulas, sou quase sua aluna, mas... Por isso é que não sabes o que é super ativa.
É só ativa. Eu não estou a dizer que funciona. Mas Eu não estou a são, dizer são que... disciplinas diferentes E não seria possível uma super ativa neste caso, porque há um exame. Sim, lá está, há um exame, mas será que sabes aquilo mesmo? Lá está. A questão é essa. Eu acho que a questão de haver o Lá está, exame... e se calhar a quebra nas notas tem a ver com isso. Eu tenho que falar. Desculpa, estamos outra vez a posicionar a questão de se há maneiras melhores que outras. Essa é a falsa questão. E o que eu tenho dito já muitas vezes, pá, mas parece que a mensagem não vai passando, é que o mais importante é que haja diversidade. Aquela abordagem é precisa, esta abordagem é precisa. O que é importante é que haja abordagens diversas, precisamente para poderem ser desenvolvidos todos os tipos de inteligências. E não fazermos o que estamos a fazer agora, que é privilegiar claramente um tipo de inteligência específico, e quem não tem esse tipo de inteligência específico ficar classificado como sendo inferior. Eu, longe de mim o sistema educativo existir e todas as aulas que o sistema educativo ministrava serem como as minhas. Isso era um falhanço rotundo. Nem que fosse, era um falhanço rotundo do sistema educativo. O que eu defendo, acima de tudo, é que haja diversidade nas estratégias com que a gente ensina, diversidade nas oportunidades para todos estes tipos de inteligência diferentes que existem. Para não haver uns mais inteligentes que os outros. Somos todos inteligentes. Foi daí que isto começou. Somos todos inteligentes. Temos é que... E o sistema educativo devia ser principalmente um laboratório que te permitisse descobrir de que maneiras é que tu és inteligente. Não é quanto é que és. Somos todos. Também podemos intervir. Pronto, então assim, eu acho que também estão aqui a mostrar algumas coisas, ativo e o superativo. É que assim, eu acho que não posso aprender, ensinar ninguém a andar de bicicleta, pôr numa bicicleta e dizer, olha, faz assim, depois em cima dela e aí tem mesmo de pôr em cima da bicicleta. Agora, também não acredito que alguém aprenda a ler dando um livro para a frente. Portanto, há aqui aprendizagens diferentes. E eu acho que a parte em que o aluno intervém e é crítico e é criativo, tem que ser construído em cima de um conhecimento sólido, alicerçado, que se constrói com atividades repetitivas, expositivas, etc. E só a partir daí é que o aluno consegue ter espírito crítico, porque sem conhecimento não há crítica. Eu sei, mas eu acho que às vezes, eu sei, eu percebi, mas o que eu acho é que às vezes se mistura um bocadinho e eu acho que isso tem de haver uma parte prática, mas eu costumo dizer, eu sou físico-química, como muita gente sabe, eu costumo dizer que fazer experiências sem um conhecimento teórico muito sólido é como uma aula culinária. Olha, mete 3 ovos, bate, não sei o quê. Ou tem uma aula, ou tem um conhecimento sólido, muito alicerçado, ou não vão perceber nada do que vão fazer. E, portanto, eu acho que só há um espírito crítico depois de haver um conhecimento muito alicerçado e muito consolidado. Se calhar com alguma mas quando se fala de paixão, tem de haver apaixonados. E os apaixonados temos de ser nós, os professores e os alunos. Cada um tem de se entregar à sua atividade com paixão. E isso é um bocadinho todos nós professores. Se não formos apaixonados pelo que fazemos, não vamos conseguir viver essa paixão. Mas se o aluno não vir na escola como algo que o faz crescer, também dificilmente o professor tem essa paixão. Portanto, eu acho que quando se diz falta paixão, às vezes falta também apaixonados. Portanto, apaixonemos. Eu não preciso de microfone, eu penso que não. Acho que toda a gente consegue mais ou menos ouvir. É assim, digo já que apetecia já ter ido várias vezes cometer erros de português, porque ainda por cima tive a minha escolaridade noutro país, portanto peço desde já desculpa por algum erro que possa cometer. Exatamente por ter sido uma mulher do mundo e por já ter corrido tanta escola, já ter dado aulas desde o primeiro ciclo ao secundário, passando por vocacionais e profissionais e casa-pia, etc., acabo por ter assim uma visão que me permita, acho eu, construir uma opinião que possa partilhar convosco. Para além disso tudo, sou uma pessoa que de vez em quando vai lendo umas coisas, sou fã das tecnologias também. Trabalhei na Marconi antes de ser professora e contactei com o primeiro correio eletrónico intranet.
antes de estar a implementar todo o resto, e acabo por ser um pouco 2 em 1. Relativamente ao trabalho colaborativo, que é isso que se pretende com esta flexibilização curricular, eu própria fui aluna no sistema e tenho 50 anos, não importa dizer, com muito gosto, sinto-me uma jovem de espírito, física que já está mais velhote, mas pronto. Eu fui aquela aluna que na escola primária na Alemanha aprendeu a reciclar, aprendeu a trabalhar colaborativamente, aprendi uma série de coisas e tinha como colega de carteira uma muçulmana que não falava alemão, turca, pronto, desenhávamos, desenrascávamos, realmente para comunicar. Isto para dizer que todas estas experiências de vida me dão uma certa flexibilidade para ver e encarar a educação, como é que é feito o processo e como é que eu me questiono a mim, enquanto professora, diariamente. Estive agora, recentemente, num congresso de professores de inglês, que é mais uma lufarada de ar fresco, e um dos painéis que existiu teve a ver exatamente com o nós termos a capacidade de nos questionar e desconstruir determinadas ideias e conceitos ou ideias fixas feitas, para podermos melhorar a nossa prática. Também falámos sobre as competências do século XXI, sobre a quinta revolução que há de vir aí, nomeadamente a inteligência artificial. Deus queira que brevemente haja uma pena que eu possa introduzir o meu cérebro e aprender japonês num instantinho. Mas isto para dizer que o papel do professor, o papel do aluno, o papel da escola, o papel do currículo, tudo isso e tudo o que tenho estado a falar aqui, estão a analisar em fases, ou melhor, estão de forma externa. Por exemplo, o que estou a falar aqui, se for falar a nível do processo do primeiro ciclo, ou do básico, ou no secundário, são realidades distintas. E as meninas disseram muito bem que agora têm uma noção diferente e diferenciada das coisas. Ora, a própria biologia, o próprio desenvolvimento do nosso corpo, não é? E a maturidade de si. Pronto, o vosso cérebro, não é? Agora não é o mesmo, não é? Em termos de maturação, em termos de outras competências, daquilo que era quando do terceiro ciclo. Isso é uma realidade. Quanto a haver professor, agora já estou bem, já estou por outros caminhos, mas pronto. Eu gostava de dizer uma coisa que é, pronto, eu penso, eu sou uma prof e eu encaro como uma promotora, uma realizadora ao estudo do cinema, uma orientadora, mas essencialmente uma facilitadora do processo de ensino e aprendizagem de um aluno. Para isso, o tal bom professor, eu não estou a dizer que sou melhor que os outros, atenção, eu até digo aos meus alunos, sou ruim, pronto. O bom professor é aquele que efetivamente consegue manter um diálogo e comunicar com os alunos. Não é aquele professor que é o dono da verdade, porque o verdadeiro mestre só realmente é mestre quando consegue ensinar o seu aluno a conseguir quase suplantar o mestre. Aí é aquele, na sua essência, é o mestre. Portanto, o bom professor, na minha opinião, e porque tive muito bons professores e tive maus professores, mas que me ensinaram também muito, o bom professor é aquele que no século XXI consegue ensinar, promover o processo de aprendizagem, focando-se no processo, nas skills, ensinar efetivamente a saber fazer. O conteúdo em si, se é uma realidade numas disciplinas, noutras não tem a mesma valorização. Eu sou professora de inglês, eu não tenho que dar propriamente um conteúdo, já tive que dar, quando foi o programa antigo tive que dar a produção industrial, era vitoriana, os índios americanos, pronto. Eu não tenho que dar propriamente conteúdos com muito rigor científico. Eu tenho que saber ensinar o aluno a comunicar inglês nas várias vertentes possíveis. Não interessa um aluno que escreva tudo muito bem, que não diga uma única palavra em inglês ou que não saiba falar inglês minimamente. Agora, o que eu quero dizer com isto, só para terminar, é que o professor do século XXI tem que, obviamente, aliar o que era do antigamente com o que está agora e com o que há de vir.
E eu estou, este ano, por exemplo, a dar apoio aos pequeninos do 5º e do 6º ano e estou a regredir, eu que sou mulher das tecnologias e utilizo essas coisas todas. E quem me dera ter uma sala, estilo sala do futuro, não é? Estou-me a ver lá, mas eu dou por mim a fazer um pequeno ditado, a fazer uma pequena cópia. Estou a andar para trás porque eles raramente têm oportunidades exatamente a ir para a repetição. Portanto, o antes pode complementar o presente e o futuro. Agora, ser estante, tradicionalismo com o modernismo. é assim, cada aula pode ter vários momentos, deve ter vários momentos, cada disciplina tem a sua especificidade, não somos todos iguais, não somos. Ponto. A mania de somos todos iguais é mentira. Eu não sou igual a ninguém aqui. Nós não somos todos iguais, os professores não são todos iguais, os alunos não são todos iguais. Portanto, é na diversidade que realmente temos que enriquecer as coisas. E, concluindo, porque já me alarguei demais, Sim, e nós estamos, o próprio painel está a alargar um bocadinho, portanto, podemos... só queria dizer o seguinte. Atenção a ideias pré-feitas, seja de um lado, seja do outro. Há que realmente ser mais flexível e é isso que vem aí. E há essencialmente falar sobre o assunto, que é um bocado a ideia também de promover este tipo de jornadas. E, portanto, eu se calhar concluí o terceiro painel, mas o segundo. Mas como este é meu, acabo eu e digo só isto: tecnologia é nada na sala de aula se não trabalhar a favor do processo. O processo é tudo. E o processo é o professor, o aluno e a relação entre os dois. E tudo o que vai para dentro de uma sala de aula ou vai trabalhar a favor deste processo ou não está lá a fazer nada e não deve lá estar. Portanto, quando a tecnologia trabalhar a favor, sim. Quando for o ditado a trabalhar a favor, sim. O processo é tudo. E é possível, e vê-se com frequência, é possível passar o dia inteiro a falar sobre educação e nunca falar sobre aquilo que é indispensável, que é o processo. E as metodologias trabalham também a esse favor. Portanto, não vai haver intervalo agora para o terceiro painel.